trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 440 – Esquadrão da Enganação. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Enquanto eles estavam esperando Zalrai compreender completamente tudo no espaço, Laura e os outros esperaram na casa enquanto discutiam sobre as várias bestas mágicas presentes do lado de fora. Neste momento, Zalrai olhou para eles e sorriu fracamente. Por que vocês estão observando de dentro? Saiam e os veja. Aquelas bestas mágicas não estariam com medo de vocês. Essa também era uma função do espaço. Aqueles que Zalrai considerava ser seu pessoal seria marcado pelo espaço como amigo. Por causa disso, todas as bestas mágicas dentro do espaço não somente não estavam com medo do grupo de Zalrai, eles até mesmo ficariam próximo deles. Quando Laura e os outros ouviram a voz de Zalrai, eles viraram suas cabeças para olhar para ele. Zalrai notou que nos seus braços, Laura estava segurando uma besta mágica. Laura segurava o ornitorrinco nos seus braços, Mega abraçava o pequeno Jin, enquanto Meg tinha Zauê no seu ombro. Vendo essas mulheres segurando bestas do 9º nível como se eles fossem pelúcias, certamente faria uma pessoa comum ir à loucura. Zalrai olhou para o ornitorrinco. Neste ponto, seu tamanho foi reduzido, agora parecia muito fofo e amável. Não era de admirar que Laura gostasse dele. Laura olhou para Zalrai e disse: Irmão Rai, você tem certeza de que aquelas bestas não fugiriam quando nos aproximarmos delas? Zalrai sorriu fracamente e disse: Elas não vão, elas até mesmo ficarão íntimas com você. Então saia e brinque com elas. Laura e as outras aplaudiram e então correram para fora. Zalrai sorriu e então virou sua cabeça para Muir. Muir, já que o espaço realmente não precisa de você para gerenciá-lo mais, que tal sair do espaço e vir junto comigo? Você pode se transformar em um tipo de roupa, meu cinto seria bom. Muir não se opôs. Ela era uma criança obediente, senão ela não seria intimidada pela Kair. Muir transformou sua forma e lentamente se transformou em um cinto dourado antes de enrolar ao redor da cintura de Zalrai. Embora parecesse discreto, a aparência do cinto expressou completamente uma elegância nobre, era muito atraente. Zalrai olhou para o cinto que Muir tinha se tornado e deu um aceno satisfeito. Então ele saiu e não pôde deixar de sorrir. Laura e as outras estavam brincando com pequenas bestas mágicas que não cresceram ainda. As bestas mágicas adultas pareciam não se importar e apenas continuaram pastando ao redor na grama. Essa imagem mostrou a harmonia entre homem e natureza. Era algo que Zalrai somente tinha visto na televisão. Mas Zalrai sabia que, comparado à televisão, o que ele estava vendo era real. Neste mundo, homem e natureza podiam verdadeiramente coexistir em harmonia. Zalrai de repente lembrou que ele podia nomear o espaço. Ele não pensou demais e diretamente nomeou de Heaven, uma homenagem a quanto esse lugar era um paraíso. Depois de brincar por aí no espaço o dia inteiro, o grupo retornou à casa quando a noite veio. Zalrai também convidou Green e os outros para o espaço e lhes disse as mudanças que aconteceram. Quando Zalrai convidou Green, ele também experienciou outra diferença no espaço. Depois que o espaço foi atualizado, os pontos de transmissão também foram atualizados. Mas essa atualização não era uma adição de 1 ou 2 pontos, mas ao invés disso, uma atualização qualitativa. Enquanto Zalrai fosse para um lugar, então ele poderia estabelecer um ponto de transmissão lá a qualquer hora. Em outras palavras, desde que o lugar fosse registrado no monitor do espaço, então Zalrai podia ir lá a qualquer hora. Essa função era muito formidável, acrescentado à utilidade do monitor do espaço. Neste ponto, Zalrai até mesmo sentiu que o massivo continente Ark tinha se tornado na Vila Ark. Naturalmente, o número de lugares que Zalrai tinha estado não eram muitos, mas essa não era uma grande desvantagem. Não importa o que, enquanto ele fosse para um lugar, e tivesse o lugar registrado no monitor, então Zalrai podia ir lá. Com isso, ele ainda podia ir para alguns lugares. Após ouvir as mudanças que aconteceram no espaço, Green e os outros estavam muito felizes também. Para eles, isso era muito bom. Quanto mais formidável o espaço se tornava, mais vantagens eles teriam. Olhando para a expressão alegre de Green, Zalrai também sorriu, e depois ele disse: de fato, o método de Zhao hoje me lembrou que nós podemos realmente pegar os 9º níveis sem recorrer à violência. Ao invés disso,
nós podemos apenas induzi-los a entrar no espaço e subjugá-los. Agora que nós temos Zhao-Wei e o ornitorrinco do nosso lado, convidar aqueles nonos níveis seria muito mais fácil. Vovô Grim, o que você acha? Grim pensou por um momento e então assentiu. Nós podemos tentar isso. Agora que o espaço está mais forte e temos 5 especialistas do 9º nível, seria melhor se nós evitarmos o uso de violência. Caso contrário, se nós sofrermos qualquer dano, então não seria muito bom. Zhao Hai assentiu. Eu também acho que nós precisamos tentar enganá-los para entrar no espaço primeiro. Se nós pudermos fazer isso, então nós estamos bem, mas se não pudermos, então nós não temos outra escolha além de pegá-los pela força. Grim assentiu. Além disso, nós devemos terminar esse assunto no pântano do cadáver apodrecido o mais rápido possível, ou então o dia do tumulto de bestas mágicas chegaria nas Terras Negras. Quando isso acontecer, as perdas que nós sofreremos seria muito grande. Adicionalmente, se as bestas mágicas do 9º nível vierem, então seria mais problemático. Seria melhor se nós cuidarmos desse assunto bem aqui. Zhao Hai assentiu. Fique tranquilo, nós com certeza vamos resolver esse problema desta vez. Nós não queremos nos preocupar com esse problema oculto no futuro. Depois de descansar por um dia dentro do espaço, Zhao Hai liberou Zhao-Wei e o ornitorrinco. Desta vez, seu alvo seria a Laverca. O ornitorrinco e a Zhao-Wei pararam apenas do lado de fora do território da Laverca. Eles sabiam que se eles entrassem diretamente, a Laverca pensaria que eles tinham vindo atacá-la. Pela natureza covarde da Laverca, ele certamente fugiria de imediato. Quando esse momento chegasse, seria muito difícil para o ornitorrinco e Zhao-Wei capturá-la. Portanto, enquanto eles não entrassem no território da Laverca, a Laverca não fugiria. Depois que eles pararam, o ornitorrinco abriu sua boca e disse: Laverca, saia e me encontre. O status do ornitorrinco era maior do que o da Laverca. Por causa disso, ele não incluiu palavras respeitosas como quando Zhao-Wei falou com ele antes. Além disso, se ele fosse muito educado, certamente alarmaria a Laverca. Depois de um tempo, uma pequenina Laverca brotou da névoa venenosa. Embora a Laverca não fosse tão pequena, quando comparado ao ornitorrinco, ela realmente parecia muito pequena. No entanto, mesmo se a Laverca fosse pequena, em troca, ela deu às pessoas o sentimento de destreza. E com sua forma, parecia muito fofa. A Laverca encarou quando ela viu ambos o ornitorrinco e Zhao-Wei. Com um tom calmo, ela perguntou: qual assunto fez vocês dois virem aqui? Seu som era muito claro, e pelo tom, dava para ouvir uma voz feminina, parecia muito frágil. Soou como o tom daqueles pássaros cantando. O ornitorrinco olhou para a Laverca e sorriu. Irmã mais nova Laverca, nós viemos desta vez por causa da pequena Wen. Ela obteve um cajado mágico que acabou sendo um item espacial com um espaço muito grande dentro. Nós dois já checamos, mas nós não fomos capazes de ver seus limites. Portanto, nós pensamos que nós poderíamos procurá-la por ajuda para encontrar as bordas desse espaço. A irmã mais nova Laverca está disposta a ajudar. A Laverca encarou. Ela não pensava que o ornitorrinco iria encontrá-la para esse assunto. Ela olhou para seus visitantes e disse: o que você está dizendo é verdade? Mas mesmo se nós encontrarmos a borda desse espaço, qual uso nós podemos tirar disso? O ornitorrinco sorriu fracamente e disse: para lhe dizer a verdade, nós estamos planejando ocupar o espaço dentro. Mas já que era muito grande, nós tememos que lá existam outros especialistas dentro. Se nós conseguirmos ofender alguns especialistas, então nós não seríamos capazes de praticar pacificamente dentro. Portanto, nós pensamos sobre topografar o espaço inteiro primeiro e ter certeza de que não tem mais ninguém dentro. Dessa maneira, nós podemos pacificamente compreender as leis celestiais dentro e talvez até mesmo romper. A Laverca encarou. Ela parecia muito movida pelas palavras do ornitorrinco. Todos os especialistas do 9º nível se esforçavam no entendimento das leis celestiais. Se um conseguir ter sucesso, então eles definitivamente se tornariam uma existência suprema. Se aquele espaço realmente fornecer um pingo de possibilidade, então definitivamente valia a pena olhar dentro. Mas a Laverca ainda tinha algumas preocupações. Por que você procurou por mim? Por que não outra pessoa? O ornitorrinco sorriu. Naturalmente você é o mais próximo de nós. Quando a pequena Wen conseguiu o seu cajado,
a primeira coisa que ela queria fazer era se aproximar de você. Mas já que ela precisava atravessar o meu território, nós decidimos checar o interior juntos. No entanto, nem mesmo nós dois conseguimos encontrar os limites do espaço. Portanto, nós queríamos procurar por ajuda, então se realmente houvesse alguém no interior, nós podemos cuidar disso com muito mais facilidade. Você é a única mais próxima do meu território, então nós viemos até você primeiro. Então, que tal? Você concorda? Se você concordar, então nós vamos ver o espaço agora. Se nós ainda não pudermos fazer isso, então nós vamos encontrar outro. Mas se você não concordar, nós também podemos ir embora e encontrar outra pessoa. Mesmo que ela visse que eles pareciam estar dizendo a verdade, a Laverca ainda não podia deixar de hesitar. Ela era muito tímida e cautelosa, mas ela também entendia que o ornitorrinco era mais forte do que ela e que a velocidade de Zhao Wei não era menor do que a sua. Se esses dois realmente quisessem lidar com ela, então eles não precisariam gastar tanto trabalho. Depois de olhar para as suas aparências por mais um tempo, a Laverca começou a acreditar neles. Depois de pensar por um momento, a Laverca disse: se isso for verdade, então eu naturalmente concordarei, mas eu preciso entrar primeiro, certo? Você deve me acompanhar. O ornitorrinco sorriu. Tudo bem, sem problemas. Pequena Wen, abra o espaço. Zhao Wei assentiu e então levantou o cajado mágico enquanto uma fenda espacial aparecia. Zhao Hai já estava preparado para isso. Enquanto o cajado mágico fosse erguido, ele imediatamente abriria uma fenda espacial. Quando a fenda se abriu, Zhao Wei não entrou de imediato. O ornitorrinco se virou para a Laverca e disse: irmã mais nova Laverca, eu estarei indo primeiro. Então seu corpo brilhou no espaço. Zhao Wei permaneceu do lado de fora. Ela olhou para a Laverca e disse: irmã mais velha Laverca, eu devo esperar por você aqui. Se eu entrar também, a fenda desapareceria. Então ela ficou ao lado da fenda. Olhando para a performance dos dois, a Laverca não hesitou. Seu corpo imediatamente brilhou enquanto entrava no espaço. Depois que a Laverca entrou, uma notificação foi ouvida. No final, a Laverca foi classificada como uma besta mágica de nível 45. Antes que ela pudesse ser criada dentro do espaço, naturalmente o espaço ainda precisou subjugá-la. Mas dizer que o ornitorrinco e Zhao Wei estavam enganando-a não estava totalmente certo. Isso era porque dentro do espaço, as energias elementais eram de fato bastante fortes. E por causa das plantas dentro do espaço, as energias estavam ficando cada vez mais fortes. Plantas absorvem nutrientes do solo. Depois que elas morrem, elas apodreceriam e se tornariam nutrientes por conta própria. Seus frutos, no entanto, poderiam se tornar comida para animais e pessoas. Por causa disso, plantas podem ser consideradas como as criaturas mais altruístas. No espaço, esse princípio permaneceu verdadeiro também. O espaço estaria fornecendo para as plantas os nutrientes e em troca estaria dando de volta algumas energias para o espaço, fazendo o espaço atualizar. Isso, por sua vez, permite que mais plantas sejam criadas no espaço. E agora que se tornou no seu próprio mundo, a energia liberada pelas plantas se tornaram ainda mais poderosas. Animais liberariam energias também. Isso fez a magia elemental presente no espaço cada vez mais forte. Já que o grupo de Zhao Hai gastou tempo dentro do espaço no dia a dia, eles não foram capazes de detectar essa pequena mudança. Mas para a Laverca e o ornitorrinco que foram apenas introduzidos ao espaço, eles podiam claramente sentir a diferença. Isso também os fez querer continuar ficando dentro do espaço, eles não queriam retornar ao seu território mais. Depois de subjugar a Lavercas, Zhao Hai prosseguiu para o seu próximo alvo, agora com a Laverca adicionado ao esquadrão. Isso fez o esquadrão da enganação aumentar em 1. Adicionalmente, isso também tornou a sua história muito mais credível, tornando os planos de Zhao Hai mais suscetível ao sucesso. Se esse plano fosse usado contra especialistas humanos do 9º nível, então poderia não ter sucesso. Isso era porque humanos do 9º nível experimentaram muitas coisas na sua vida, eles já estavam familiarizados com vários esquemas e tramas assim como a ação de hoje. Eles certamente estariam em guarda e não confiariam em ninguém muito facilmente, isso tornaria muito impossível para eles entrarem no espaço. Mas as bestas mágicas do 9º nível dentro do pântano do cadáver apodrecido não são exatamente iguais.
Elas viveram em um mundo onde tramas e esquemas basicamente não existiam. O único assunto que eles se importavam era proteger a cidade da flor, assim como cultivar. Por causa disso, mesmo a cautelosa Laverca foi enganada a entrar no espaço. Quanto mais nonos níveis entrarem no espaço, mais forte também o espaço ficaria. Ao mesmo tempo, a taxa de sucesso do plano se tornou cada vez maior. Os outros nonos níveis apenas não acreditavam que esse grupo de nonos níveis tramariam contra eles. Não havia necessidade disso. Se o Esquadrão da Enganação realmente quisesse lidar com um único nono nível, seria muito fácil. Uma maneira indireta era apenas muito impraticável. Resultante desse pensamento, não ocorreram batalhas, já que os nonos níveis foram enganados a entrar no espaço para se tornar sua força de luta. Ao mesmo tempo, eles também se tornaram subordinados de Zalrai. Mas Zalrai não restringiu demais a sua liberdade. Ele permitiu que eles escolhessem cultivar dentro do espaço ou em seus territórios dentro do pântano do cadáver apodrecido. Zalrai também deixou claro que ele não os forçaria a fazer nada. No entanto, essas bestas mágicas não eram idiotas, eles sabiam que essa pessoa lhes trouxe grandes benefícios. Por causa disso, eles não voltaram para o pântano do cadáver apodrecido para praticar e ao invés disso ficaram dentro do espaço. Em todo caso, o espaço era realmente muito grande, eles poderiam apenas pegar um lugar onde eles praticariam e ficariam ali. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.